Bom, tá gravando então. Vou começar aqui com essa apresentação de hoje. Nós vamos falar de computação evolutiva e vai ser dividido em três partes, tá? Então, hoje a gente começa falando de problemas de busca, tá? De uma tarefa de busca no espaço, como que ela funciona, e vamos ver os algoritmos de recozimento simulado e de subida da colina, que são algoritmos mais simples para essa tarefa, para ficar mais fácil de entender. Na segunda parte, na semana que vem, a gente vai falar da biologia evolutiva, que é o que inspira os modelos inspirados, né, ou que inspira os modelos de computação evolutiva, né, que serve de inspiração para a computação evolutiva. E daqui 2 semanas, na terceira parte, nós vamos falar propriamente dos algoritmos evolutivos, como o algoritmo genético, tá? Então hoje a gente começa com essa parte mais para entender realmente o tipo de problema que nós vamos buscar resolver com os algoritmos genéticos. Então, a computação evolutiva é um campo de pesquisa que utiliza ideias da biologia evolutiva para desenvolver técnicas para a resolução de sistemas complexos. A grande maioria desses modelos de computação evolutiva tem origens na teoria da evolução de Darwin e nos estudos de Mendel, os estudos de genética. Tá? Então, a união da teoria da evolução e dos estudos de genética de Mendel, que é o que a gente chama de neodarwinismo, é o que acaba dando origem para a maioria desses algoritmos. Então, o que se acredita que funciona nesses modelos, né, é o que se acredita que funciona nessas teorias é o que é colocado nesses modelos computacionais e dessa forma eles funcionam para resolver problemas, né, problemas computacionais. Então a ideia é ter uma população de indivíduos que são capazes de se reproduzir e que estão sujeitos a variações no caso genéticas. E isso resulta em novas populações de indivíduos que vão sendo cada vez mais adaptados ao ambiente aonde eles estão, tá? Então é algo que é o que a gente acredita que acontece na biologia, né? E dessa forma é reproduzido no modelo computacional. A ideia de fazer um indivíduo, que seria uma solução, se adaptar ao ambiente, que no caso é o problema que nós estamos querendo resolver. Então, os algoritmos evolutivos eles são baseados na teoria de origem e de diversidade da vida, tá? E existem alguns tipos, pode ser categorizados esses algoritmos em vários tipos, tá? Então, os algoritmos genéticos provavelmente é a categoria mais ativa. Então, assim, não existe um algoritmo genético, existem vários, existem dezenas aí, porque foram várias modificações que foram sendo propostas ao longo dos anos, modelos para resolver problemas específicos. Então, não existe um algoritmo genético, né? Existem muitos. Por isso que eu digo que não é nenhum. É uma categoria, né? Um tipo, porque tem muitos aí que estão enquadrados como algoritmos genéticos. O que nós vamos estudar é um dos mais clássicos, mas sempre existem novas versões aí sendo propostas, né? Mas existem também outros tipos de algoritmos que também se encaixam como algoritmos evolutivos. Três tipos deles são as estratégias evolutivas, a programação evolutiva e a programação genética, tá? Então não vou entrar em detalhes de cada um deles agora, né? Porque a gente ainda vai ver como esses modelos são formados, mas o foco vai ser em algoritmos genéticos, tá? Então, como eu falei, na nossa terceira parte da apresentação, vamos focar fortemente aqui nos algoritmos genéticos. E os outros três fica como sugestão também de tema de seminário, caso vocês queiram escolher, porque são também problemas interessantes que utilizam, né, que são também algoritmos evolutivos, tá? Então, o nosso foco será no primeiro,
mas tem também os outros 3 tipos e, dependendo do autor que você estiver lendo, pode ser que categorize em mais formas ou tenha novas categorias para incluir aí mais recentes, né? Então, isso é com base lá no livro do Leandro Nunes, que está na nossa referência, está aí no último slide de referências bibliográficas, tá? O livro é de 2006, né? Então, de lá para cá, pode ser que tenham novas categorias que já possam ser incluídas aí, porque sempre tem, né, novos algoritmos sendo propostos aí, né? Né, como eu falei, né, todo congresso dessa área sempre tem alguém propondo algo novo, que ou é uma derivação de alguma coisa já existente, ou pode ser uma ideia nova, né? Que às vezes pode se encaixar em um desses tipos, ou pode não encaixar tão bem e de repente ser uma ideia para uma quinta categoria, por exemplo, tá? Então, dito isso, vamos agora então falar da resolução de problemas como uma tarefa de busca, tá? Então, essa é a forma que nós vamos usar para tratar esse problema, né? Esse problema da busca no espaço. Vamos usar algoritmos mais simples a princípio e depois vamos partindo para os mais complexos, como o algoritmo genético. Né? Acho que fica mais fácil de entender depois o algoritmo genético, vendo primeiro esses algoritmos mais simples. Então, dentro desse contexto, um problema é uma coleção de informações das quais alguma coisa vai ser extraída ou inferida. Por exemplo, conhecimento. Né? Algum conhecimento vai ser inferido. Então, por exemplo, uma função numérica que precisa ser maximizada. Então, eu posso querer maximizar isso e nem sempre para essa função eu tenho uma resposta analítica, né? Ou às vezes ela é mais difícil de obter. Então, eu posso resolver isso através de um problema de busca, através de um problema de otimização. Um outro exemplo totalmente diferente é um problema de alocação de um número de aulas para um certo conjunto de alunos. Um problema bastante comum em escolas, em faculdades em geral. Tá? Que esse problema... do que se trata esse problema? Pode parecer que é fácil, mas né, você imagina quando você precisa. Você tem várias turmas de alunos, vários docentes. Esses alunos eles têm dentro do seu curso várias disciplinas e você precisa daí de todas aquelas disciplinas que estão na grade alocar os docentes de forma que né, você não tenha alunos tendo que fazer duas aulas no mesmo horário, porque não tem jeito, e nem o mesmo docente dando aula em 2 turmas ao mesmo tempo, porque também não tem jeito, né? Então, como que você resolve isso, né? Às vezes, se você tiver restrições, acaba ficando mais complicado ainda. Às vezes tem um docente que ele só trabalha em determinados dias da semana, porque em outros dias ele dá aula em outra escola, tá? Às vezes você tem restrições do tipo, o aluno lá no nosso campus, por exemplo, se o aluno estiver tendo aula no bloco didático e depois ele for ter uma aula no laboratório do DEMAC, ele precisa ter um tempo de deslocamento. Você não pode pôr a aula acabando uma, já começando a outra, porque se ele for a pé de um lugar para o outro, ele vai levar 10, 15 minutos caminhando. Você precisa levar isso em consideração também. Então tem uma série de restrições. Às vezes você tem uma aula que ela, né, vamos supor, você tem uma aula que tem lá 1 hora, mas você tem... A hora-aula é considerada 1 hora ou 50 minutos, depende da instituição. Mas você precisa, às vezes, alocar 2 em sequência, ou 3 em sequência, até 4 em sequência, como acontece na Unesp. E aí, como é que faz? Né? O dia que você está alocando 4 em sequência, você não pode pôr outras 2. Então, tudo isso são restrições que vão dificultando bastante a vida de quem precisa organizar esse calendário. As salas, você precisa de sala para colocar os alunos. Então, lá no bloco didático tem sala de 30, de 40, de 50, de 60 alunos. Se você põe, às vezes, uma turma menor numa sala maior, essa sala pode fazer falta para uma outra turma, né? Às vezes você precisa de laboratório. Laboratórios têm também quantidade limitada, né? Então, lá no DEMAC temos lá 3, 4 laboratórios que precisam ser alocados para as aulas. Se tiver mais aulas do que laboratórios naquele mesmo horário, como é que resolve, né? Às vezes
tem mais turmas, mas uma determinada turma não cabe no laboratório menor, ou uma determinada turma precisa de um software específico, ou de um hardware específico, que só tem no laboratório. Enfim, vocês entenderam o tamanho do problema. Isso resolver manualmente, dependendo das restrições, da instituição, da quantidade de turmas e professores, pode ser muito difícil. E aí, você pode contar com um software que tenta otimizar isso para você. Então, no caso desse primeiro problema, a informação que você tem do problema da equação. A informação que você tem é essa equação aqui, f de x igual a x ao cubo mais x mais 3. Qual que é o objetivo? O objetivo é determinar o valor de x que minimiza essa função, que dá o menor valor possível para f de x. Tá? Então, isso pode ser o problema que você precisa resolver. Tá? Essa equação, se vocês olharem, pode falar, mas isso é fácil, não preciso. Mas imagina que fosse uma equação muito maior, com muitas mais variáveis. Né? Às vezes, resolver analiticamente é impossível. Tá? Ou é muito complicado. E aí você pode buscar soluções alternativas, soluções mais rápidas. No segundo problema, né, como já falei, as informações que você tem, número de estudantes, turmas de estudantes, salas de aula disponíveis, os professores disponíveis. Então, tudo isso você leva em consideração para poder alcançar o seu objetivo, que é encontrar um horário para todas as aulas de uma faculdade em um determinado semestre. Tá? Às vezes é até mais complicado que isso, né? Recentemente, lá no DEMAC, a gente passou por esse problema de reformular o curso de graduação, quem passou pela graduação de lá sabe, né? Então, aí você tem disciplinas novas para entrar, disciplinas que saem, e aí você precisa ver em qual ano do currículo você vai colocar uma determinada disciplina, e às vezes ela depende de uma outra disciplina que precisa vir antes. Então, tem todas as dependências, e aí você tem mais essa dificuldade, né? Então, além de, às vezes, além do problema de distribuir as aulas em salas e com professores, você também, às vezes, tem o problema do próprio currículo, que precisa ser organizado de uma forma que ajude nisso aqui. Se você concentra, por exemplo, todas as disciplinas de laboratório de um curso lá no último ano, ou no terceiro, quarto ano, pode ter um problema também, né, na disponibilidade dos laboratórios lá. Se você concentra elas todas no mesmo dia, então você às vezes precisa, né, conciliar uma série de informações diferentes para resolver esse tipo de problema. E como que é resolver um problema? Resolver um problema em geral, né? Resolver um problema é você tomar ações, tomar passos, uma série de passos que levem ao desempenho desejado ou que pelo menos aumente o desempenho relativo dos indivíduos, caso você não saiba aonde você quer chegar. Que às vezes a gente tem esse problema também. Tá? Então aqui, por exemplo, tem um exemplo de um quadro. Eu estou colocando um quadro na parede. O quadro está torto. Às vezes eu que estou colocando o quadro ali, eu não consigo ter essa noção. Eu estou muito perto. Então, às vezes alguém está na sala junto comigo, vendo de longe, vai me dando orientação. Tá torto para a direita, vira ele um pouquinho para a esquerda. Eu viro, passou, virou muito. Então agora você precisa voltar um pouquinho. Então volta um pouco até eu conseguir colocar ele, né, reto, né? Até eu consiga ajustar ele aqui do jeito correto. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma busca. Né? Eu estou fazendo pequenos ajustes para tentar chegar no que eu quero, que é deixar o quadro certinho ali. E eu estou até tendo uma função para me ajudar, uma função de avaliação, que é a pessoa que está ali dizendo para mim, olha, tá torto, ainda não está bom assim. Tá? Então, cada pequeno ajuste que eu faço, a pessoa me dá um retorno. Ela vai falar, olha, tá melhor assim, tá pior, né? Até eu chegar no que eu quero. Então, nesse caso, eu sei o que eu quero deixar o quadro reto. Tá? Então, eu vou até deixar o quadro reto. Tá? Como que eu avalio se ele está reto? A pessoa vai me falar, ou, né, posso usar também um nível, alguma coisa que vai me ajudar. Né? Alguém vai estar me dando esse retorno. Ou um instrumento, uma pessoa, enfim. Mas nem sempre eu sei exatamente aonde eu quero chegar. Tá? Então,
Às vezes essa comparação ela precisa ser relativa. Vou dar um outro exemplo aqui, né? Então, o algoritmo de busca ele pega um problema como entrada e retorna uma solução para esse problema. Você tem um ou mais indivíduos que a gente conhece como agentes, que são usados como soluções candidatas para o problema. E algum conhecimento sobre o desempenho desejado do indivíduo nem sempre está disponível. Então, mas assim, ainda você pode, né, ainda pode ser possível avaliar a qualidade relativa dos indivíduos, comparando. Tá? E isso é um meio de resolver o problema também. Aquele problema do bolo que eu falei para vocês. Né? Tô querendo fazer vou abrir uma loja de bolos, então preciso ficar bom em fazer bolo. Então eu pego lá várias receitas, procuro no Google e vou fazendo algumas. Alguns bolos ficam bons, outros nem tanto. Eu sei aonde eu quero chegar? Eu quero fazer um bolo gostoso, mas eu não sei. Eu não comendo um pedaço de bolo, falo, esse é o bolo perfeito. Não tem mais como melhorar esse bolo a partir disso. Eu acho que ninguém vai falar isso, né? Mesmo quem é especialista nisso não vai falar, esse é o bolo perfeito, ninguém jamais vai conseguir fazer um bolo melhor do que esse. Até porque isso é subjetivo, né? Envolve o gosto de quem está comendo também, né? Então, nesses casos, o que eu posso fazer é uma comparação. Então, eu peguei lá 5 receitas de bolos e fiz as 5, eu vou falar, esse aqui ficou melhor, esse ficou pior. Né? Eu consigo comparar. Eu consigo saber aquele que eu gostei mais. E aí, a partir daquelas as receitas que ficaram muito ruins, eu posso já descartar. As que ficaram melhores, eu posso tentar melhorá-las. Eu posso, inclusive, misturar, né, partes de uma receita e de outra para tentar encontrar uma receita ainda melhor. Né? Coloco o ingrediente tiro o ingrediente que tinha nenhuma, coloco na outra e tento ver se isso vai me dar um bolo melhor ou não. Então, nesse caso, o que eu posso fazer é uma comparação, né? Eu posso, dos bolos aqui que eu tenho em mãos, o que eu mais gostei é esse. Então, é nesse que eu vou focar, é esse que eu vou tentar melhorar. Ok? Mas nada impede também que eu pegue novas receitas. Tá? Então, isso é algo que a gente vai ver mais para frente. Você tem que ter um bom balanço, né, entre exploração e explotação, entre você buscar algo totalmente novo e tentar focar naquela solução que você já tem. Então, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso tentar melhorar o meu bolo que até agora ficou melhor, mas eu posso continuar na minha busca por outros tipos de bolo que são bastante diferentes. Tá? Então, a primeira etapa de resolução de um problema é a formulação, e isso depende da informação que eu tenho disponível. Então, os principais conceitos que eu tenho são a escolha da representação, a especificação do objetivo e a definição de uma função de avaliação. Vamos falar de cada uma dessas 3 coisas a seguir. Então, a primeira coisa é a escolha da representação. Como que eu vou codificar as soluções candidatas? Tá? Como que eu transformo aquilo que eu estou querendo achar em algo que eu possa manipular com o meu algoritmo? Então, no caso do bolo, por exemplo, eu vou ter que ter uma forma de codificar os ingredientes, de codificar as quantidades, né? De uma forma que o meu algoritmo consiga manipular. E a interpretação disso implica no espaço de busca e no tamanho do espaço de busca. Então é importante que eu faça isso de maneira consciente. Eu preciso, né, ter lá um universo de ingredientes, por exemplo. Cada ingrediente pode ser uma dimensão do meu problema. E aí a quantidade desse ingrediente é o valor que eu vou colocar nessa dimensão. É uma forma de resolver. Então, quantas gramas de açúcar eu vou usar, quantas gramas de farinha eu vou usar, tudo isso eu vou codificar, cada um numa dimensão do meu problema. Então, dependendo do problema, eu posso codificar isso de uma maneira diferente. Eu posso ter várias formas de codificar e eu preciso escolher. Tá? O espaço de busca, né, ou os estados, eles são definidos pela configuração inicial, pelo estado inicial e pelo conjunto de estados possíveis. Tá? Então, se eu pensar de novo no caso do bolo, quais são os estados possíveis? Cada combinação
de uma certa quantidade de açúcar, com uma certa quantidade de farinha, com certa quantidade de água, de leite, de tempo de cozimento. Cada um desses vai me dar um estado possível. Vai me dar uma configuração possível. Por isso que isso muitas vezes é um espaço de busca muito grande. Né? Você imagina todas as combinações possíveis de quantidades só desses poucos ingredientes que eu falei aqui. Tá? Já é um problema que por força bruta fica impraticável, né? Você imagina você testar todos os bolos mesmo que você for, né, de 100 gramas, colocar um passo relativamente largo, ainda assim, você tem muitas combinações possíveis. Então, você pode, né, esse é o tipo de problema que é um bom candidato para um processo de otimização, onde você não vai testar todas as soluções possíveis, mas você vai testar de maneira guiada pelo seu algoritmo de otimização. Tá? Então, passo muito importante: escolher uma boa representação. Uma representação ruim pode atrapalhar bastante na hora de encontrar a solução, principalmente se você colocar representações que vão te dar soluções que não são factíveis, soluções que não fazem sentido. Às vezes, intuitivamente, eu já sei que eu não devo colocar um certo ingrediente numa quantidade tão grande, ou que tal ingrediente tem uma certa correlação com o outro, e se eu coloco esse, eu preciso colocar o outro também. E essas coisas eu posso já jogar direto no meu espaço de representação para facilitar a vida do meu algoritmo lá na frente. A segunda coisa que eu preciso especificar é um objetivo. É descrever o propósito que eu quero atingir. Né? A expressão matemática da tarefa que vai ser cumprida. Então, por exemplo, se o objetivo é minimizar essa função aqui, então o objetivo pode ser o quê? Minimizar f de x. Eu conheço f de x, eu quero minimizar ela, então o meu objetivo é minimizar f de x, encontrar o menor valor possível para f de x. Então, se eu consigo encontrar uma expressão matemática que represente o meu problema, ótimo, porque daí eu posso simplesmente falar, eu quero resolver essa expressão. Normalmente é minimizar ou maximizar. Vou estar tentando encontrar o melhor valor ou o maior valor ou o menor valor para uma determinada função. Que pode ter, no caso, múltiplas variáveis, múltiplas dimensões. Então, esse problema pode parecer simples, né? Mas existem problemas muito mais complexos que nós precisamos resolver. E terceira coisa, também muito importante, é definir uma função de avaliação. Tá? É uma função que vai retornar um valor específico indicando a qualidade de uma solução candidata, de uma solução individual, dada aquela representação. Então, dado que você representou aquilo daquela forma, essa função ela te dá um valor. Se há uma equação, eu estou testando valores de x, uma equação começa aqui, é só colocar lá o valor de x e o f de x é a função, já que avalia para mim. Em outros problemas, eu posso ter outras representações matemáticas. No problema do bolo, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? A função de avaliação é alguém que vai fazer a receita e vai comer o bolo para experimentar e me dar uma resposta, certo? Então, como que está codificado? Está codificado através de uma receita. E como que essa receita vira um bolo e esse bolo é avaliado? Alguém vai ter que pegar essa receita, segui-la, fazer o bolo, comer um pedaço do bolo e falar se gostou ou não. Dar uma nota para o bolo, por exemplo. Tá? Que pode ser uma nota relativa com relação aos outros bolos que já foram feitos. Tá? Então, o importante é ter uma função de avaliação. No caso do quadro, lá como eu falei, tinha alguém me dizendo se estava bom ou não. Melhor do que falar se está bom ou não é alguém que fala se está perto ou longe do ideal. Né? É aquela brincadeira de criança que você está procurando alguma coisa e está lá sem saber onde essa coisa está e alguém fica te dando a dica. Está frio, está morno, está quente, né? Isso pode ajudar também. Então, uma função de avaliação que te diz o quão perto você está do seu alvo também é algo que ajuda bastante nesse processo. Que aí você sabe que se você está indo na direção que está esfriando, você não deve ir para lá. Você deve voltar para a direção que está esquentando. Então, quando você não tem o conhecimento, né, você
pode usar, né, como meio de avaliar a qualidade relativa dos indivíduos. Então, dentro daquele conjunto, você pode ver qual que é o melhor. Quando você está definindo um problema de busca, você tem um conjunto, né, você tem um espaço de busca S e você tem algumas restrições. E essas restrições, se você viola, você inviabiliza implementar a solução. Então, na busca por uma solução melhor, você tem que conseguir mover de uma solução para outra sem violar essas restrições, tá? Ou seja, você tem que ter operadores no seu algoritmo que gerem soluções que são factíveis. Eu não quero um algoritmo que vai gerar uma solução que, né, não tem como fazer. Tá? Então, se eu tenho lá um limite no orçamento do meu bolo, tá? Então, eu tenho lá um limite de tantos reais, que é o máximo que eu posso gastar para fazer esse bolo. Então, eu não vou colocar ingredientes que aumentem esse limite, que passem desse limite. Então, eu preciso colocar restrições que não vão deixar passar daqueles valores, que vão restringir a quantidade de cada ingrediente ou de um conjunto de ingredientes. Então, eu posso fazer isso. Aqui tem um exemplo de um jogo de xadrez, por exemplo. Então, cada posição aqui do tabuleiro é uma posição em que esse cavalo pode estar, certo? Mas se ele está nessa posição, no próximo instante de tempo, ele não pode ir para qualquer outra posição. Ele tem limites, ele tem restrições de movimentos que ele pode fazer. Então, o próximo movimento dele tem que ser para uma dessas casas que estão marcadas pela seta aqui. Fora dessas casas ele não pode ir, porque é contra as regras do jogo de xadrez. Tá? Então, no seu problema, quando você está buscando uma solução, você não pode ir para um estado que não é permitido. Você tem que sempre ir para algum estado que o seu problema permita, que é uma solução factível. Pode até ser uma solução ruim, mas é uma solução possível, uma solução viável para o seu problema. Você não vai saber se você sabe se ele é bom ou ruim desde o início, você não precisa de usar um algoritmo de busca. Mas você tem que ser uma solução que é factível. Então, por exemplo, lá no f de x, você pode ter uma faixa de valores válidos. Então, de repente, eu não vou gerar um x que é maior do que 10 ou que é menor do que menos 10. Então, definir uma faixa. Eu quero achar f de x, minimizar f de x na faixa de x igual a menos 10 até x igual a mais 10. Qualquer coisa fora disso, eu não quero que o meu algoritmo gere lá uma população, um indivíduo, que é x igual a 12, porque isso está fora do meu intervalo. Não é factível, não vou usar. No problema de alocação de salas, uma turma não pode ter duas aulas ao mesmo tempo. Então, eu não vou gerar um indivíduo que coloca duas turmas na mesma sala ao mesmo tempo. Um professor dando aula em mais de uma turma ao mesmo tempo. Uma sala alocada para duas turmas ao mesmo tempo. Tudo isso eu posso colocar como restrições no próprio espaço de busca. E aí eu não permito, né, que o meu algoritmo gere essas soluções que não são válidas. Então, dado um espaço de busca S, junto da sua parte factível F, você tem então um F que está contido em S. E o seu objetivo é o quê? É encontrar um X que pertence a F, um X asterisco aqui que pertence a F, tal que a avaliação desse X, a função de avaliação desse X asterisco, é menor, igual que a avaliação de X para todo X que pertence à solução factível. Dá um tempinho para vocês analisarem essa definição. Então, para todo x que está na parte factível, eu encontrei um x que é menor do que a avaliação dele é menor do que a avaliação de todos os outros. Se eu conseguir encontrar isso, eu encontrei a solução do problema. Ok? Então, no caso desse slide anterior, a solução de x, a solução x para a qual a função de avaliação retorna o melhor valor é considerada melhor. Então, isso é um problema de minimização. Se você tem um f de x que você quer minimizar, minimização. Você quer encontrar o menor valor, minimização. Às vezes é o contrário. Às vezes você quer encontrar o maior valor para aquela função.
E aí você tem um problema de maximização. Mas isso não tem tanta importância, tá? Por quê? Porque se você precisa maximizar f de x, é a mesma coisa que você minimizar o negativo do f de x. Então, assim, o mesmo algoritmo que resolve a minimização, resolve a maximização. Quanto a isso, vocês não terão nenhum tipo de problema. Só precisa tomar cuidado, né? De não minimizar quando o objetivo é maximizar e não maximizar quando o objetivo é minimizar. Senão, em vez de estar encontrando o bolo mais gostoso, você está encontrando o pior bolo possível. Né? E aí isso não é o que a gente quer. Ok? Então, o processo de busca, ele não sabe qual é o problema que está sendo resolvido. Ele sabe só a informação que é dada pela função de avaliação, que é a representação usada e como é feito o teste dessas possíveis soluções. Tá? Por isso que é muito importante você pensar muito bem essas coisas. A função da avaliação, a espaço de representação. Por quê? Porque se você tem uma função de avaliação que não corresponde ao objetivo, você vai estar procurando pela resposta certa para o problema errado. Se eu tenho uma equação que não é a equação que eu estou querendo resolver, eu vou estar resolvendo aquela equação, mas não é a equação que eu preciso, tá? Então, se de repente eu tô focando na minha receita de bolo em encontrar o bolo mais gostoso, de repente eu não vou estar fazendo o bolo mais saudável, tá? Se eu estou querendo vender esse bolo, eu preciso pensar em todas as coisas. Então, de repente, eu fiz um bolo lá que é muito gostoso, mas a hora que eu for fazer a tabela nutricional dele, pô, é um absurdo. O negócio vai fazer mal, tem gordura trans, tem um monte de coisa lá que eu não poderia estar usando. E aí? Aí eu vou falar, puxa, meu algoritmo não foi bom, não gerou um bolo que eu posso vender. Não, o erro foi meu, porque eu fiquei avaliando só o sabor e não avaliei o quão saudável ele era. Então, às vezes, eu preciso balancear as duas coisas, né? Às vezes, eu preciso, na minha equação, colocar tudo, colocar mais coisas. E é esse que é o problema que é difícil de resolver, né? É o problema que, às vezes, você quer. Eu quero um bolo que fica gostoso, que fica barato para fazer e que seja saudável. Às vezes, tudo isso é meio contraditório, né? Porque, né? Tem muita coisa que a gente vê que é assim. Por exemplo, eu costumo falar que, quando eu era criança, as bolachas recheadas eram mais gostosas. Era mais crocante, né? Não sei se vocês se sentem assim também. Hoje, eu como a bolacha recheada, às vezes eu gosto, mas falo, pô, é gostoso, mas não é como era antigamente. Por quê? Porque mudou os ingredientes, porque coisas que eram aceitas se colocar naquela época, hoje já não é mais. E aí, de repente, hoje a bolacha ficou menos crocante, hoje ela ficou, né? A farinha que estão usando é a integral, não é mais a outra, então isso muda um pouquinho a consistência, e de repente, né? Não é tão bom. Mas, por outro lado, né, não faz tão mal. Então, às vezes eu preciso balancear essas coisas, né? E aí, na hora de buscar a solução para o problema, eu preciso codificar tudo isso muito bem. Porque senão eu não chego na solução que eu estou querendo. O ponto X que minimiza ou maximiza a função de avaliação, ele é chamado de solução global ou solução ótima. Então, quando eu falo, eu estou procurando a solução global de um problema, eu estou procurando a solução ótima, eu estou procurando realmente a melhor solução possível. A que minimiza ou a que maximiza, dependendo do problema que eu estou buscando. Só que encontrar a solução global para um problema pode ser bem difícil. Então, é mais fácil, às vezes, quando eu foco numa pequena porção do espaço de busca. Tá? Então, aqui temos um exemplo. Aqui é aquele famoso onde está o Wally, ou onde está o Waldo, né? Dependendo do país aí. É algo que é difícil às vezes, né? Então, quando você pega essas figurinhas aqui e tenta encontrar o Wally, se você ficar procurando aleatoriamente ou ficar olhando de longe, às vezes é difícil de você encontrar. Como que é mais fácil? É mais fácil você às vezes foca num pedaço, né? Fala, eu vou olhar aqui. Bom, ele não tá aqui, agora eu vou olhar mais para cá. Se eu for olhando pedacinho por pedacinho, talvez eu consiga encontrar. Ou se eu olhar de longe e procurar onde, porque eu sei que ele usa uma camisa listrada.
Então, eu vou procurar onde que está listrado aqui. Então aqui, aqui. Eu vou achar os lugares que tem umas listrinhas aí e vou, né, focar ali para ver se é ele. E talvez assim eu consiga encontrar a minha solução, tá? Então, você tem estratégias para sua busca não ficar tão aleatória. Então, como eu falei, mudar radicalmente a receita do bolo, eventualmente pode levar a um resultado muito melhor, mas também pode levar a um resultado muito pior. Então, eu ficar fazendo mudanças radicais, provavelmente eu não vou chegar no meu bolo ideal. O meu bolo ideal provavelmente vai vir de mudanças pequenas. De pegar um bolo que já tá bom e tentar melhorar ele um pouquinho mais. Colocar um ingredientezinho a mais, tirar um ingredientezinho que eu tô achando que tá em excesso. Essas pequenas mudanças é que podem fazer a diferença. Só que, como eu falei, eu não posso também achar que vai ser algo muito próximo disso aqui. Esquece todo o resto. Né? Eu tenho que sempre ter as duas coisas em mente. Eu preciso procurar mais soluções diferentes, mas também preciso explorar as soluções que eu já tenho. Os melhores algoritmos tendem a fazer essas duas coisas. Eles funcionam para tudo? Nem sempre. Tá? Como a gente vai ver, não tem um algoritmo ideal para tudo. Mas os que funcionam na maioria dos casos são aqueles que acabam combinando essas duas coisas. Que são o quê? A exploração e a explotação. Tá? Do inglês é exploitation e exploration. Tá? Em português a gente não usa muito a palavra explotação, mas ela existe, tá? Vocês podem procurar no dicionário que ela existe. Dentro de geociências, explotação é um termo técnico que ele é usado para se referir à retirada, à extração, obtenção de recurso natural, geralmente um recurso não renovável, né? Tipo petróleo, coisas assim, para fins de aproveitamento econômico. E isso é diferente de exploração. Tá? Exploração dentro das geociências está mais realizado com a parte de prospecção. Tá? Então, assim, eu estou fazendo uma busca geral aqui para ver em que terreno que eu posso encontrar petróleo, que eu posso encontrar ouro, que eu posso encontrar isso, que eu posso encontrar alguma coisa relevante para mim. E uma vez que eu encontro, aí eu vou explorar aquela localização que eu encontrei. E é importante que eu balanceie isso. Tá? Então vamos supor, eu estou procurando ouro, faço mineração de ouro. Encontrei ouro num determinado lugar. É claro que eu vou continuar procurando nos arredores. Tá? Então, se eu achei uma pedrinha de ouro aqui nesse terreno, provavelmente tem outras. Então eu vou ficar procurando ali em volta. Né? Nos arredores de onde eu já achei uma pedrinha. Eu vou procurar mais por ali. Porém, eu não posso ficar só ali, porque de repente tem uma jazida maior em outro lugar que eu estou deixando de explorar porque eu fiquei só num lugar. Então, o que eu posso fazer é isso. Balancear isso, né? Procurar ali nos arredores onde eu já sei que tem alguma coisa, mas não deixar de procurar em outros lugares aleatórios onde de repente eu possa encontrar algo até maior. Gosto bastante desse exemplo aqui do Edison, aqui, né? Do Thomas Edison. Quando ele inventou a lâmpada, essa invenção não veio através do melhoramento de velas, né, de melhoramentos contínuos em velas. Então, até então, se iluminava muito com vela. De repente, o que o Edison fez? Né? Ele foi melhorando a vela e chegou na lâmpada? Não foi assim, foi uma ideia nova. Né? Foi de usar lá energia elétrica e tal. Mas a lâmpada do Edison foi muito melhorada através, né, de pequenas melhorias. Né? A lâmpada que ele criou lá, a primeira, comparada com as últimas que nós encontramos no mercado até pouco tempo atrás, que agora não vende mais lâmpada incandescente, né? Ou vende em alguns casos específicos, né? Mas é algo que estava sendo tirado do mercado aí até por lei. Então, assim, ao longo do tempo, eles foram melhorando essa lâmpada, tendo mais durabilidade, tendo menos consumo, né? Então, foram várias melhorias ao longo dos anos na lâmpada que o Edison inventou de algo, né, de uma ideia nova. Só que chegou num ponto que precisava de uma mudança tecnológica. Aí veio as lâmpadas CFL, que também foram sofrendo melhorias incrementais. De repente vem uma outra mudança mais radical, vem as lâmpadas de LED, que de início também não eram muito boas, né? Não durava muito, tinha lá alguns probleminhas que foram sendo resolvidos.
E hoje a gente tem lâmpadas de LED mais eficientes e mais duráveis. E elas vão melhorando cada vez mais incrementalmente. Mas pode ser que em algum momento alguém crie algo ainda melhor, tá? Então, a gente convive, né? Se a gente for analisar as invenções aí ao longo da história, muitas vezes a gente tem pequenos incrementos que vão levando a melhorias e tem ideias totalmente novas. Ideias totalmente novas que mudam radicalmente como aquele produto é feito. E se isso funciona para essas invenções do passado e do presente, também pode resolver os nossos problemas computacionais. Tá? Então, como eu falei, bons algoritmos são aqueles que combinam explotação e exploração, na maioria dos casos. Tá? Não vou falar que um algoritmo que só tem exploração, só tem explotação, então ele não serve para nada? Não vou dizer isso porque pode ser que tenha um outro problema que ele resolva até mais rápido. Tá? Mas, de modo geral, esse balanceamento costuma ser benéfico. Então, alguns algoritmos exploram a melhor solução disponível, mas não exploram todo o espaço de busca. Um exemplo, o subida da colina, que em inglês é hill climbing, que a gente vai ver hoje. Tá? Esse é um algoritmo que ele só faz a explotação, ele não faz exploração. Já outros algoritmos combinam exploração e explotação, que é o caso do recozimento simulado, também veremos ele hoje, em inglês Simulated Annealing, e dos algoritmos genéticos, que veremos daqui 2 semanas. Também combina exploração e explotação. Ok? Então, foi provado já matematicamente que não é possível você escolher um único método de busca que tenha uma média de desempenho melhor em todas as execuções para todos os problemas. Não existe e nunca vai existir um problema que resolve tudo o mais rápido possível. Tá? Ninguém vai conseguir construir esse modelo que, para todos os problemas do mundo, esse aqui é o melhor algoritmo e é o mais rápido. Ele vai chegar na melhor solução o mais rápido possível. Tá? Esse teorema chama teorema no free lunch. Né? Sem almoço grátis. Não existe almoço grátis. Então, assim, né, tendo isso em mente, que não existe o algoritmo perfeito, nunca vai existir, mas a gente ainda pode comparar e estimar o desempenho de algoritmos e procurar por técnicas que forneçam o melhor desempenho na média em domínios específicos. Né? É isso que nós fazemos como pesquisadores dessa área muitas vezes. Então, tenho lá um determinado domínio, preciso otimizar parâmetros de uma máquina industrial que faz tal tipo de coisa. Qual que é o melhor algoritmo para esse domínio? Aí eu posso fazer um teste. Aí eu posso pegar uma coleção, pego algoritmo genético, pego modelos de enxames, pego vários modelos, testo naquele domínio, em vários conjuntos de dados daquele domínio, e aí eu chego à conclusão que dentro disso que eu testei, esse algoritmo foi o melhor. Então, posso falar, algoritmo genético é o melhor algoritmo para... Né, muito importante tomar cuidado, né, para não fazer afirmações fortes demais. Como pesquisadores também sempre temos que ter esse cuidado. Nunca falar, tal algoritmo é o melhor. Ele é o melhor dentro daquilo que eu testei. Ele é o melhor dentro desse domínio, mais especificamente, ele é o melhor para esses conjuntos de dados que eu testei. Dentro dessas restrições que eu coloquei. Dentro desses conjuntos de parâmetros que eu usei. Né? Muito cuidado em extrapolar, né? Às vezes você testa lá um conjunto de dados e fala, esse é o melhor. E alguém vem e fala assim, peraí, tem um outro conjunto aqui que eu testei esse modelo e não deu tão certo. E aí? Então, assim, afirmações muito fortes, é bom tomar cuidado. Né? Se num ponto ela pode ser impactante para quem está lendo, por outro lado, você pode, né, quebrar a cara com isso. Ou pode lá o revisor, né, bater em você lá depois, né, dar uma resposta falando, tira esse negócio daí, não pode ser aceito dessa forma, por quê? Você não testou. Tá? Então, tenham sempre isso em mente. Não existe o melhor algoritmo para tudo. Existe o melhor algoritmo dentro daquele domínio, daqueles conjuntos, daquelas restrições. Tá? E é sempre assim que a gente vai fazer as nossas comparações, né? Bom, então um ótimo global a gente já viu o que é. É a melhor solução. É a solução que resolve o seu problema definitivamente. Mas o que é um ótimo local?
Um ótimo local é uma solução em potencial. É o menor ponto dentro de uma vizinhança. Então, assim, dentro daquele grupo ali que eu testei, esse ponto é o melhor. Eu não posso garantir que ele é o melhor global, mas dentro daquelas restrições, ele é o melhor. Então, isso é um ótimo local. Então, um x pertence a f é um ótimo local se a avaliação desse x é menor ou igual que a avaliação de y para todo y que está dentro de uma certa vizinhança. Onde essa vizinhança pode ser uma vizinhança dentro de uma distância, de uma medida de distância. Tá? Essa distância entre o x e o y seja menor ou igual que um epsilon. Qual distância? Depende do problema. Euclidiana, Mahalanobis, vai depender do seu problema. Tá? E aí eu posso então definir, né, que dentro ali daquela vizinhança eu tenho a melhor solução. Quanto mais você aumenta a vizinhança, né, mais difícil fica de você ter a melhor solução. Tá? Então, assim, é igual aos jogos, né? No meu tempo de criança, adolescente, não tinha jogo online. Até porque não tinha internet, né? Então, era fácil você achar que você era bom num jogo. Os primeiros Street Fighter lá que saíram, ou dois, que foi o primeiro que ficou conhecido, eu achava que eu era bom, porque eu jogava lá com o pessoal do bairro, com o pessoal da vizinhança, e eu ganhava bastante. Perdia também, claro, mas assim, não tinha ninguém que eu perdesse sempre, né? Sempre dava uma boa luta ali, né? Ganhava algumas, perdia outras, então eu achava que era bom. Por quê? Porque eu tava numa vizinhança relativamente pequena. Hoje, com o jogo online, né? Se eu entro lá no Street Fighter V pra jogar online, só tomo pau, né? Perco a maioria das lutas. Posso até ganhar uma ou outra, mas aí eu descobri que eu não. Né? Será que eu piorei ao longo dos anos? Pode ser também, né? Quando eu era criança eu jogava bem mais. Mas outra coisa que aconteceu é que agora eu tô jogando com pessoas do mundo inteiro, né? Então minha vizinhança, de repente, ficou muito maior. E aí ser o melhor dentro de uma vizinhança desse tamanho é difícil. Principalmente porque tem aquele viés, né? O cara que joga mais tende a ser melhor. E a hora que você vai jogar, é mais fácil você ser pareado com o cara que tá sempre lá do que com o cara que, como você, joga uma vez por semana, né? Então, o que acontece? A tendência é ser meio frustrante. Por quê, né? Justamente porque você está comparando numa vizinhança maior. Então, é isso aqui que acontece, ó. Vamos supor que você tem uma busca, né, uma função que você está tentando minimizar. O ótimo global, ele está aqui. Se eu tiver como avaliar tudo isso daqui, eu sei que esse aqui é o meu ponto menor possível, o ótimo global. Mas tem vários ótimos locais, que dentro de uma certa vizinhança, então se eu pegar, por exemplo, essa vizinhança aqui, esse epsilon, então dentro desse espaço aqui, essa é a melhor solução. Então isso é um ótimo local, tá? Então, esse é o cara que ganhou o campeonato municipal, o regional, tá? Esse é o que ganhou o mundial, ok? Então, o Palmeiras nunca chegou aqui, por exemplo, tá? Então, o São Paulo, por outro lado, já chegou 3 vezes. Agora, aqui são outros pontos, né? Então, são pontos que você, comparando dentro da vizinhança, né? Ele é o melhor. Tá? Esse aqui dentro de uma vizinhança é o melhor, é o menor. Esse dentro de uma vizinhança é o menor. E assim por diante. Tá? Então, nos nossos problemas de busca, nós temos que tomar um certo cuidado com isso. O cuidado de não ficar preso num ótimo local. E é isso que acontece quando você faz o quê? De você chegar num ótimo local e falar: a melhor solução está por aqui. E aí eu fico muito tempo aqui em torno dessa solução local e não tento outras soluções. Né? Então fico muito naquela receitinha de bolo que eu tô gostando e não tento uma receita radicalmente diferente que de repente ia dar um bolo muito mais gostoso. Tá? Por outro lado, também você ficar pulando para lá e para cá, só explorando e nunca explotando, também, né? Qual que é a chance de eu chegar aleatoriamente nesse ponto aqui? É muito difícil, né? Mais difícil. Então, assim, se eu ficar só jogando aleatório, né?
para tentar achar esse ponto, eu também não vou ter sucesso. Então as duas coisas podem me levar ao fracasso, né? Eu ficar só explotando, porque eu posso ficar preso num ótimo local, que às vezes nem é tão bom assim. Por exemplo, esse ponto, olha como ele está alto aqui, né? Ele é um ótimo local, mas, pô, tá bem longe do global aqui, né? Distância, a altura dele aqui, né? Mas também ficar jogando aleatório, né? Dificilmente eu vou ter sucesso, né? É a brincadeira lá de pôr o rabo no elefante lá, de olho vendado. É muito difícil, porque você não tá vendo, né? E sem ninguém dar uma dica, né? Você acertar lá no ponto certinho, sem, né, conseguir testar nada, é muito difícil, tá? Então, como eu falei, bons algoritmos, de maneira geral, que vão funcionar na maioria dos problemas, são aqueles que combinam as duas coisas. Então, a função de avaliação ela vai definir uma superfície de resposta que é chamada de cenário de aptidão, ou do inglês, né, Fitness Landscape. E isso é parecido com a topografia de montanhas e vales. Fica fácil de você entender isso se você pensar num conjunto de montanhas, tá? Então, assim, o problema de encontrar a melhor solução é buscar um pico, é a maximização, né? Ou um vale, que é a minimização, dentro desse cenário de aptidão, tá? Então, às vezes você está num cenário que tem vários morros aqui, né? A gente tá vendo aqui um morro, outro morro, mas qual que é o pico mais alto, né? É isso que muitas vezes eu tô querendo chegar. E é fácil quando você tá vendo, né? Quando você olha lá para a montanha, você fala, aquela é a mais alta. Mas imagina que você tá de olhos vendados aí no meio dessas montanhas e precisa chegar no ponto mais alto. Como é que você faz? Né? Você ir só morro acima é uma solução? É, mas de repente você vai chegar num pico que é o máximo local, né? Você tá de olho vendado, você não tá enxergando nada, mas você sente se você tá subindo ou se você tá descendo. Se eu só subir, eu vou chegar num pico, mas não necessariamente é o da montanha mais alta. Agora, se eu subir, descer, né? Vamos supor que eu tenho um retorno de alguma coisa da altitude que eu tô. Então, eventualmente, é bom eu descer e tentar subir de novo para de repente ver se eu consigo um morro ainda maior. E melhor ainda se eu tiver um conjunto de pessoas aí para essa tarefa, porque daí eu posso, né? Vamos supor que eu estou de olhos vendados, mas estou com um grupo de pessoas também de olhos vendados, a gente tem um rádio para se comunicar e um altímetro para saber a altitude. Pô, isso facilita um pouquinho também, né? Porque aí eu posso me comunicar e ver quem está numa altura maior, e de repente eu posso ir lá explorar a região de quem, né, já encontrou uma solução melhor. Então, né, lembrem disso, porque lá na frente a gente vai ver que tem algoritmos que fazem exatamente isso, né? Que usam no caso aí, a inteligência de enxame, né? E vai usar essa relação, né, entre os indivíduos para trocar informações que de repente possam ajudar a encontrar a melhor solução. Então, você pode sempre pensar no espaço de busca como isso aqui, ó. Tentar encontrar o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. E às vezes, né, quanto mais acidentado for esse terreno aqui, mais difícil é de eu encontrar a solução. Quanto mais simples for esse terreno, né, de repente só tem uma montanha, pô, aí ficou fácil, né? Agora, quanto mais morros tiver aqui, mais difícil é de encontrar essa solução. Então, amostrar novos pontos no cenário é basicamente feito nas imediações do ponto atual. E a gente só consegue tomar decisões que são locais, tá? Sobre onde procurar seguir. Como eu falei, a gente, dentro de um problema, a gente normalmente não tem a visão do todo. Não é como se eu pudesse ver ali a cordilheira e escolher a montanha mais alta. Então, você tem esse problema, né? Se você sempre fizer a busca montanha acima, eventualmente você encontra um pico, mas esse não é o pico mais alto do cenário, não é o ótimo global. E às vezes você precisa, então, ir morro abaixo na tentativa de encontrar um ponto que
eventualmente leva a um ótimo global, tá? Bom, então essas são as definições gerais de um problema de busca, tá? São conceitos antes da gente entrar nos algoritmos. Então, pergunto para vocês. Até aqui, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, comentar? Não? Tudo bem? Bom, então, esqueci de falar no começo, tá? Essa aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes. A primeira é essa apresentação expositiva que eu estou fazendo, e a segunda já é a parte de implementação dos modelos que a gente vai ver hoje. Então, a segunda metade de hoje vai ser já de implementação. Então, eu cheguei aqui na metade da parte expositiva, mais ou menos na metade. Então, eu gostaria de fazer um pequeno intervalo aqui, mas coisa rápida, tá? 10 minutinhos só para tomar uma aguinha aí. Depois a gente volta para falar dos modelos, do modelo, no caso, de subida da colina e de recozimento simulado. E aí, então, dá esses 10 minutinhos, a gente volta a ver esse modelo. E daí, na segunda parte, a gente faz as implementações, ok? Então, 3:04 agora, quando for 3:15 aí a gente retorna. Bom, então agora vamos falar sobre dois algoritmos de otimização, de busca no espaço, que é o subida da colina e o recozimento simulado. Vou começar então explicando que essas são duas técnicas tradicionais, né? Sendo que o recozimento simulado, ele dentro do recozimento simulado a gente vai ver também um subida da colina que é probabilístico, né? Um meio termo, digamos, entre subida da colina e recozimento simulado. E o recozimento simulado ele pode ser visto como um caso especial aí de um algoritmo evolutivo, tá? Ambos, na verdade, né? Pode ser considerados como casos especiais de algoritmos evolutivos. E a gente vai estudar esses algoritmos, então, como um estudo e preparação para os algoritmos evolutivos, para ter uma melhor compreensão e para poder fazer uma comparação de desempenho. Tá? Então é importante que eu vou pedir na segunda metade dessa aula para vocês fazerem a implementação e tem lá alguns exercícios e esses exercícios já vão servir como base para o primeiro trabalho, que eu vou passar só daqui 2 semanas, tá? Não se preocupem com ele ainda. Mas as simulações que vocês fizerem de subida da colina e recozimento simulado já vão servir para esse trabalho, porque lá eu vou pedir uma comparação. Uma comparação entre algoritmos genéticos e subida da colina e recozimento simulado. Que aí fica fácil de entender também essa questão de qual algoritmo é melhor, por que é melhor. Tá? Isso vai ficar mais claro quando vocês verem esses problemas sendo resolvidos, né, os problemas propostos sendo resolvidos por esses algoritmos. Começando então aí com o subida da colina. É um método de busca local que usa um aperfeiçoamento que é iterativo. A cada nova iteração, nós vamos buscar uma solução que que pode ser melhor ou pior do que a anterior e nós vamos aceitar apenas uma solução que seja melhor. Tá? Então a ideia é ir melhorando a cada iteração, ou pelo menos ficar no mesmo lugar. Né? Ele é aplicado num único ponto no espaço de busca, e a cada iteração, um novo ponto x' ele é selecionado, realizando uma pequena perturbação no ponto x. Então, dar um passo para tentar subir a colina equivale a você pegar essa sua variável x, ou as suas variáveis, podem ser mais do que uma variável, né? Podem ser várias variáveis. E aí você perturba essas variáveis, ou essa variável, e vê se essa solução melhorou. Equivale a alguém que está lá subindo a colina dar um passinho. Tá? Deu um passo e esse passo ele pode ter sido morro acima ou morro abaixo. Concorda? Tá? Você não está vendo. Você vai dar um passo para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Né? Você vai escolher um ângulo e vai dar um passo. Esse passo ele pode ser, no caso do mundo nosso, tridimensional, né?
Você tem ali duas dimensões para escolher para onde você vai. Então, você pode, digamos, escolher um ângulo de 0 a 360 para dar um passo. E esse passo pode ser que ele melhore a sua posição, te coloque mais para cima, ou que ele piore, te coloque mais para baixo. Ou, né, se você estiver num platô, pode ser que ele te deixe no mesmo nível, tá? Então, é a mesma coisa aqui. Você pega esse X, dá um deslocamento nele para baixo ou para cima, né? Para uma subtração, uma adição, né? E isso vai fazer com que você tenha um f de x melhor ou pior. Menor ou maior. Ok? Então, toda vez que você gera esse novo x, que a gente vai chamar de x', você vai gerar o x' na vizinhança de n. Na vizinhança de x, que é o nx. Ok? O que isso quer dizer? Que tem um limite no tamanho do passo que você pode dar na hora que você está subindo a colina. Você não vai se teletransportar de um lugar para outro. Você tem que dar um passo no tamanho que o seu passo chega, no tamanho que a sua perna alcança, certo? Então você escolhe um ângulo e você pode dar um passinho curto ou um passo longo. Você pode dar um pulinho ou um pulão, mas você não vai conseguir, né, andar 5 metros de uma vez só, né? Então você vai dar um passinho de alguns centímetros ou de 1 metro ali de cada vez. E é isso que você faz esse algoritmo. O seu x' ele está na vizinhança do x, ele nunca vai estar muito distante do x. Então o seu x' na prática é um x mais um ΔX. Aonde esse ΔX ele é limitado, de um valor de menos alguma coisa até mais alguma coisa. E esse alguma coisa depende do seu problema naturalmente, tá? Esse alguma coisa não pode ser muito grande com relação ao seu problema, nem muito pequeno. Se ele for muito pequeno, você resolve o problema, mas pode demorar muito tempo. Quer dizer, você vai subir a montanha, mas dando passinho de milímetros. Você vai chegar lá no topo, mas vai demorar, né? Se você está subindo a montanha mais alta, você vai chegar no topo dela, que vai ser ótimo global, mas vai demorar muito. Agora, por outro lado, dar passo muito longo, além de ser biologicamente não plausível, aí, né, do ponto de vista da física, você não vai conseguir dar um salto muito grande, mas para o seu problema também é ruim, porque às vezes, ao dar esse passo muito grande, você passa do pico, né? Vamos supor que você não está vendo o pico e você dá um pulão. Esse pulo pode ser que você sai de um lado da montanha e cai no outro, sem parar no pico. Então, dar um passo muito grande também é ruim. E um passo muito grande vai acabar virando aquela busca aleatória que a gente falou que não é vantajosa. Então, o seu passo tem que ser dentro da vizinhança. Nem muito grande, nem muito pequeno. Para cada passo, você vai decidir se você aceita esse novo ponto ou não. O que é aceitar um novo ponto? Equivale a, na minha subida da montanha, eu dei um passinho. Se eu vi que eu fui morro acima, beleza, eu aceito. Se eu vi que o meu passo foi morro abaixo, eu volto. Tá? Eu coloquei o pé. Opa, não estou sentindo o chão aqui. Quer dizer que eu estou descendo, então eu volto. Eu não aceito esse ponto mais baixo. Tá? É uma forma de você evitar aceitar soluções que sejam piores do que aquela em que você está atualmente. Então, você vai avaliar o x e avaliar o x'. Como que eu avalio? Com a função de avaliação lá que a gente já falou sobre ela. Uma vez que eu tenho a função de avaliação do x e a do x', eu vou pôr as duas na balança. Aquela que for melhor é a que eu vou ficar. Se o x é melhor que o x', eu mantenho o meu x e esqueço o x' que eu gerei. Se o x' é melhor que o x, eu aceito o x' e esqueço o x. Quer dizer, eu vou para a nova posição e esqueço a posição antiga. Ok? Quando eu paro? Quando que eu paro de subir? Eu posso parar quando nenhuma melhoria pode ser obtida, ou seja, um número fixo de iterações. Nenhuma melhoria pode ser obtida, ou seja, eu já vi que eu dou um passo para lá, não consigo melhorar. Eu dou um passo para cá, não consigo melhorar. Né? Já dei passo para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para diagonal. Nada melhora. Já tentei várias vezes. Provavelmente eu cheguei no topo. Então eu paro.
Cheguei no ótimo global ou num ótimo local, porque a subida da colina não garante que eu vou chegar num ótimo global. Então aí eu paro. Quando também eu posso parar? Quando o número fixo de iterações foi realizado. Ah, por que parar quando o número fixo? Porque às vezes eu tenho prazo, né? Eu preciso resolver o problema em certo tempo. Então, eu vou fazer N iterações e a melhor coisa que eu achar até ali é o que chegou. Não vou tentar mais além disso. Deu o meu tempo, deu o meu número máximo de passos, eu paro. Posso parar assim também. Ou posso parar quando eu chego num alvo. O que é um alvo? Eu sei que o topo da montanha tem uma certa altitude. Então, mesmo que eu não esteja enxergando, a hora que eu olhar ali no meu altímetro e vi que eu cheguei naquela altitude, é porque eu cheguei no topo. Então, não tem mais por que eu continuar tentando. No meu problema, isso equivale a achar o f de x que eu quero. Então, vamos supor que eu sei que o f de x mínimo é zero. Então, a hora que eu chegar em fx0, eu já sei que eu já cheguei no meu melhor x e eu posso parar. Como é que eu sei isso? Eu posso testar. Posso fazer um número razoável de tentativas. Posso tentar 10 vezes, ver que não melhorou, paro. Ah, mas às vezes eu ia conseguir a melhor na 11ª, na 12ª. Então eu tento 100. Ah, mas pode ser que... Sempre vai ter um pode ser, então vou ter que achar um valor razoável, tá? Quantas vezes eu vou considerar... Desculpa. Quantas vezes eu vou considerar que eu tentei antes de achar que, bom, realmente não está melhorando mais? E aí depende do problema também, tá? Então eu posso colocar um valor razoável aí. Número fixo. Qual que é o número fixo ideal? Depende de quanto tempo você tem. Quanto tempo você tem para resolver esse problema? 1 minuto? 10 minutos? 1 hora? Quanto tempo leva para fazer cada iteração? Aí você põe um valor aí, tá? Eu costumo, mesmo que eu não preciso ter um valor, eu coloco um valor fixo, nem que for um valor bem alto, que é para o meu algoritmo não ficar rodando indefinidamente, né? Então, sempre coloco uma alternativa de parada. E o ponto-alvo atingido? Nem sempre eu vou saber isso, tá? Depende do problema. Se eu sei aonde eu quero chegar, se eu sei qual que é a altitude do ponto mais alto, eu posso ter esse ponto-alvo. Se não, não. Tá? Se eu não sei qual que é o ponto mais alto, eu não vou usar esse ponto-alvo. Ou uma outra alternativa é assim, uma altura que eu quero chegar, tá? Então, assim, eu não quero o bolo nota 10, o nota 9 já tá bom para mim. Então, a hora que eu chegar num bolo nota 9, eu paro, mesmo sabendo que pode não ser o ótimo global. Então, tudo depende do problema. Depende da informação que você tem. Se você tem um alvo, põe o alvo, porque se você tem um alvo e não põe esse alvo, pode ser que você vai ficar gastando tempo à toa. Você já chegou no pico e vai ficar tentando, um pico ainda maior que não existe. Então, nesse caso, né, se tem um alvo, é bom pôr. Para economizar tempo de processamento. Não que você vai piorar a solução, porque não tem como. Mas você vai economizar tempo se você colocar um alvo. Vamos ver como é que fica o algoritmo da subida da colina? Então, você vai ter um ponto x, que é o ponto atual. G é o valor alvo para a função de avaliação. Tá? X, nota que x aqui está com notação de vetor. Está negrito. Porque nem sempre o x é um valor único, tá? Não é um escalar. Às vezes ele é um vetor. Você pode ter várias variáveis. Já o g, no caso nosso, está como um escalar. Por quê? Porque é o valor da função de aptidão. E ela vai te dar um valor que é único aí, né? Um único valor, um valor escalar. É o valor alvo para a função de avaliação, tá? A função de avaliação te dá um escalar, então o alvo é um escalar. Assumindo que ele é conhecido. Se não for, aí você esquece isso aqui. E maxit é o número máximo de iterações permitidas. Só para o meu algoritmo não ficar rodando para sempre. Não entrar no loop infinito aí caso eu faça alguma bobagem. Ou caso eu tenha usado um passo muito pequeno, ele vai demorar, sei lá, muito tempo para chegar na resposta. Então, para ali antes. E aqui está o nosso algoritmo Hill Climbing. Tá?
Notem que ele tem, então, uma função aqui para entrar, hill climbing, onde ele vai receber o máximo de iterações e o alvo, tá? Se houver um alvo. Tá? Você inicializa x. X é o meu local atual, é o ponto onde eu estou naquele momento. Como eu inicializo o x? Aleatoriamente, normalmente. Ou se eu for rodar o algoritmo várias vezes, eu posso definir um padrão para inicializar o x. Tá? Mas se eu for rodar uma vez só, é aleatório. Em seguida, já avalio o x. Vai que eu dei sorte, né? De repente, eu já dei muita sorte e o valor que eu chutei para x já é o melhor, né? Então, já vou avaliar ele aqui. Mas eu avalio principalmente porque eu preciso comparar a minha próxima posição, né? Então, eu avalio o x aqui. Marco o tempo, se é a primeira iteração. Entro num laço aqui de repetição, né? Num enquanto. Enquanto o tempo for menor do que o tempo máximo, tempo aqui no caso é número de iterações, né? Enquanto o número de iterações for menor que o número máximo de iterações, eu vou continuar, né? E enquanto o avaliar de x, esse avaliar de x aqui, seja diferente do alvo. Então, enquanto não chegou o número máximo de iterações e enquanto eu não cheguei no alvo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou perturbar o x, pequena perturbação, vai gerar um x', e vou avaliar o x'. Se a avaliação do x' for melhor que a avaliação de x, então vou aceitar esse x' como sendo meu novo x. Vou aceitar a nova posição. Dei um passo. O passo foi morro acima? Aceito. Não foi morro acima? X continua sendo x. Não tem senão aqui. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que o x vai continuar sendo o que ele era e o x' vai ser descartado. Fim do C. Soma 1 na quantidade de iterações e repito. E repito, até que uma dessas duas condições não seja verdadeira. Ou seja, que acabou o número de iterações ou que eu cheguei no meu alvo. Fim do enquanto, fim do procedimento. Esse é o subida da colina. Vou dar aí alguns segundos para vocês olharem esse algoritmo e me perguntarem se vocês têm alguma dúvida. Bom, então vamos aqui para as fraquezas do subida da colina, né? Então ele tem algumas fraquezas. Normalmente ele termina em soluções ótimas locais. Tá? Quanto mais ótimo local você tiver, maior é a chance dele ficar preso num ótimo local. Por quê? Porque ele só sobe, né? Ele é sempre morro acima. Então, a menos que você dê sorte de começar no morro que é o maior, ele corre o risco, né, de ficar preso num ótimo local. Outra coisa é que não existe informação sobre a distância da solução encontrada para a solução ótima global. Então, eu não sei se naquele momento, a menos que eu tenha, né, uma informação com relação ao f de x, pode até ser que eu saiba que o meu f de x ainda está baixo. E aí eu poderia reinicializar o algoritmo numa tentativa de achar esse fx ideal. Isso quando eu sei o alvo. Quando eu não sei, já é um problema, porque eu não sei quão longe eu estou desse ótimo global. Em relação ao x, também é complicado, porque pode ser que eu estou com um x ali que está muito próximo do meu g, mas ele é um ótimo local, e o x ideal está bem longe desse x que eu estou. De repente tem duas montanhas grandes, uma quase do mesmo tamanho que a outra. Mas sempre tem uma que é um pouco maior. E essa maior, eu tô na outra. Na outra que não é a maior, que é a segunda maior. E ela tá bem distante. Eu não tenho essa noção de que eu não tô na montanha maior e que eu não vou chegar nunca ali no topo dessa. Mesmo que eu chegue nesse topo, não vai ser o maior topo. Né? E a outra montanha às vezes está distante. Eu não tenho essa noção da distância. O algoritmo não me dá isso. Tá? Então esse é outro problema. Outro problema é que o ótimo encontrado depende da configuração inicial. Como eu falei, se você estiver no pé da montanha mais alta, beleza, você vai chegar no topo da montanha mais alta. Se você não está no pé da montanha mais alta, se você não está na montanha mais alta, não tem jeito. Você vai subir e vai chegar no topo da montanha que você está, que não é a mais alta. Tá? Então, depende da configuração inicial. Depende muito da configuração inicial. Tem algoritmos que não dependem tanto. Você pode colocar uma configuração inicial ruim que ele se vira. Ele consegue achar uma boa solução assim mesmo.
Mas esse algoritmo é um algoritmo que depende totalmente da configuração inicial. Outro problema, não é possível calcular um limite para o tempo computacional do algoritmo. Quer dizer, pode ser que ele ache a solução rapidinho, pode ser que ele demore um tempão. Por isso até que a gente põe lá o limite de número de iterações, porque pode ser que o algoritmo fique rodando por um período muito, muito longo. Tá? Então você tem essas limitações aí no algoritmo de subida da colina, que a gente precisa saber contornar. Saber contornar não, né? A gente pode contornar com outros modelos, né? Ou a gente tem que conviver com elas de alguma forma. Ou contornar, por exemplo, executando várias vezes. Tem algumas formas de você tentar aliviar esses problemas. Como o algoritmo só fornece soluções ótimas locais, é razoável que você inicie ele de uma grande variedade de pontos. Tá? Então, isso é uma forma de contornar aquela limitação de ele só achar ótimo local. Então, assim, a esperança é de que se você executar ele várias vezes, uma das vezes você vai chegar no ótimo global. Tá? Então, como é que é? Né? Se eu tenho aqui essas várias montanhas e eu quero chegar no topo da mais alta. O que eu posso fazer? Qual pode ser minha estratégia? Eu posso soltar os meus alpinistas aqui em diferentes pontos do espaço, na esperança de que algum deles aqui caia na montanha mais alta e chegue no topo. Então esses 3 aqui vão chegar no topo. Esses 2 não, esses 3 também não. Mas enfim, quanto mais vezes eu executar, enquanto mais pontos aleatórios eu pegar, maior a chance de eu conseguir o ótimo global. Concordam? Então, essa é uma estratégia boa. Se você vai usar um algoritmo que não é tão bom em exploração, que não faz nada de exploração, no caso, né? No caso do Subida da Colina, não faz nada de exploração, ele só faz explotação. Então é razoável inicializar ele várias vezes com condições iniciais diferentes. E aí eu contorno aquela questão de ele ser muito dependente da condição inicial e dele só achar ótimo local. Posso tentar melhorar ele a partir disso. Como é que eu escolho o ponto inicial? Eu não vou escolher sempre no mesmo lugar, né? Então eu posso escolher aleatoriamente, deixo a sorte decidir, né? Pode ser uma boa estratégia, principalmente se você tem muitos pontos, né? Várias execuções, muitas execuções, o aleatório tende a ser bom o suficiente. Mas eu também posso usar uma grade, um padrão regular. Então, se eu tenho uma dimensão, eu coloco lá um padrão. Eu tenho uma dimensão, meu intervalo de busca vai de menos 10 a 10. E eu vou executar esse algoritmo 20 vezes. Uma boa estratégia é colocar ele no ponto menos 10, no menos 9, no menos 8, no menos 7, até o 10. Aí deu 21, né? Eu sei, falei errado, mas enfim. Vocês entenderam qual que é a ideia, né? Você distribui as suas inicializações pelo espaço de busca e a menos que a sua montanha for muito fininha, né? Você vai conseguir chegar no topo dela. Porque um desses pontos deve, né? Dentro desse padrão, conseguir pegar essa montanha maior e subir até o topo. Mas nem sempre o seu problema tem uma dimensão só, às vezes ele tem mais. Então, se você trabalha com 2 dimensões, aí já vai ser uma grade, né? Aí você vai ter que pegar, fazer uma grade com vários pontos. Aí você pode fazer os riscos horizontais e verticais, e cada intersecção dessa grade você vai virar um ponto de inicialização. Tá? Se tiver 3 dimensões, 4 dimensões, você pode fazer essa grade. Você pode fazer uma grade 3D aí também. Uma grade 4D, 5D, quantos D você quiser. É claro que quanto mais dimensões, mais pontos, e aí, né, pode ser que você tenha que executar o algoritmo muitas vezes. Então, né, há de se pensar se vale a pena usar o padrão aí no caso, ou usar aleatório, enfim. Mas você tem sempre essas alternativas. Também pode usar outros tipos de informação. Aí entra a heurística também, né? Se você já tem uma noção de que uma determinada parte do espaço tem mais chance de estar ali o ótimo global, então você pode não fazer aleatório. Você vai e prefere aquela região onde você acha que
que a sua solução vai estar. Mesmo que você ainda assim teste outras, né? Mas se você tem né? Caso da jazida lá de ouro, por exemplo. Eu posso, de repente, escolher testar os lugares onde já existe um histórico de que alguém encontrou ouro. Então, vou colocar mais garimpeiros naquela região aonde o ouro já foi encontrado e menos em outras regiões onde ninguém nunca encontrou nada. Então, posso usar alguma heurística para tentar fazer uma escolha melhor de ponto inicial. Tá? Posso combinar algoritmos, né? Eu posso escolher um algoritmo que vai me dizer os pontos iniciais e aí eu uso para esse algoritmo. Tem, né? Muitas situações que eu posso tentar usar para resolver. Então, nesse caso, o algoritmo tradicional vai ser inicializado múltiplas vezes e teremos uma memória da melhor solução. Então, a gente chama isso de subida da colina iterativa, ou Iterated Hill Climbing em inglês. Vou executar ele múltiplas vezes. Inclusive, eu posso até mudar de ideia entre as execuções. Né? Se tem alguma coisa que eu estou conseguindo obter entre as execuções, aí eu posso usar isso para guiar minhas novas inicializações. Então, o algoritmo subida da colina iterativa ele fica assim. Chama aqui HC, tem um procedimento que vai te retornar o melhor. Tem ainda um número inicial, né, um NSTART aqui, que é a quantidade de vezes, né, que você vai executar esse algoritmo. O número máximo de iterações. NSTART, no caso, o número de vezes que você vai inicializar o algoritmo. Por isso que é NSTART. Número máximo de iterações. E o G, que é o alvo, né? Você vai inicializar, então, o temporizador em 1, o contador de iterações, na verdade, em 1. E enquanto, então, esse T1 for menor do que o número de inicializações, e enquanto a avaliação do melhor for diferente do alvo, eu vou fazer o quê? Eu vou inicializar o X da maneira que eu quiser. Vou avaliar esse X e vou fazer um hill climbing inteiro, né? Aquele hill climbing que a gente já viu, para obter um novo X. E aí, eu vou avaliar esse X para ver se ele é melhor do que o melhor que eu já tinha inicializado aqui, ou melhor que eu obtive na iteração anterior. Se esse X é melhor que o melhor, eu guardo esse X no melhor. Fim C, fim enquanto, inicializo de novo. Tá? Então, vou fazer isso daqui N vezes, N start vezes, né? Para eu ver se eu encontro um hill climb melhor. Cada vez que eu executo o hill climbing, ele vai me dar um ótimo. Um ótimo, seja ele local ou global. Então eu vou executar ele várias vezes para ir tentando conseguir um ótimo cada vez melhor, na esperança de conseguir o ótimo global. Então eu guardo esse valor melhor, esse x melhor, nessa variável melhor, e eu sempre comparo a avaliação dela com o novo x que eu acabei de obter com o hill climbing. Tá? Então é isso aqui. Vou deixar aí vocês analisarem esse algoritmo, verem se vocês têm alguma dúvida. Alessio, você ia falar alguma coisa? Não entendi sua mensagem aqui. Ah, tá. Desculpa. Não conhecia essa sigla. E aí, pessoal, alguma dúvida?
Bom, então vamos continuando aqui. Bom, então, qual que é a ideia por trás do algoritmo da subida iterativa, né? Que cada inicialização ela vai subir aqui até o topo do morro onde ela está, né? Então, a esperança é de que pelo menos uma delas, né, caia. Se ela cair em qualquer ponto daqui até aqui, né, a tendência é que ela... Aliás, o ponto exato vai depender da vizinhança, claro, né? Porque se você está aqui na vizinhança, você pode acabar indo para cá. Mas dentro de uma certa vizinhança, né, digamos uma vizinhança desse tamanho, se você tiver mais ou menos desse ponto até mais ou menos esse ponto, ele não vai conseguir gerar na vizinhança um ponto melhor à direita aqui. E nem aqui ele vai conseguir gerar à esquerda. Então, nesse caso, ele vai subir até o topo. Tá? Enquanto que nesses outros casos, ele vai acabar subindo em outros morros. Então, depende... Chegar aqui vai depender de duas coisas, né? Da inicialização, de ser uma boa inicialização, e de ser uma vizinhança que te permita, né, não fugir para outro local aqui. Né? Por isso que eu falei do risco da vizinhança ser muito grande. Né? Uma vizinhança muito grande vai te permitir que qualquer ponto chegue aqui, mas a que custo, né? Dificilmente você vai chegar também, porque você vai ficar dando saltos muito grandes. Né? E aí, chegar aqui acaba sendo algo aleatório, em vez de ser algo que vai acontecer. Que vai acontecer pelo seu próprio algoritmo. Um critério de parada alternativo, alternativo entre aspas, né? Na verdade ele meio que se enquadra naquela questão de não haver melhoria. Mas é assim, se a sua melhor solução não muda significativamente após um certo número de iterações, você pode dizer que o algoritmo convergiu para um ótimo local e você pode parar o processo. Então vamos supor que você está aqui só para inverter um pouquinho, né? Estamos descendo a montanha, estamos tentando encontrar o vale mais baixo. Então você desceu. Tá descendo, 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 aí chega num ponto que você vê que não desce mais. Você vai para lá, vai para cá, anda para esquerda, para direita, para frente, para trás, e tudo que você vai, você não melhora, né? Ou você tá subindo, ou você tá ficando igual, ou você tá num platô. Se passa um número considerável de iterações que você está nesse platô e você não consegue melhorar, não consegue baixar mais além disso, você assume que já chegou no ponto mais baixo e para. Tá? Vale a mesma coisa para o ponto mais alto. Então, o segredo aqui talvez seja, né? Qual que é o número ideal para esperar aqui, né? Quanto você espera para desistir, né? Esperar muito pouco, pode ser que você estava só num pequeno platô, mas ainda dá para descer mais. Mas esperar muito também atrasa a devolução da resposta do seu algoritmo, né? Isso também é ruim. Então, achar esse valor talvez seja o maior desafio. Né? Achar o valor de quanto que eu espero antes de parar. E isso também depende do problema. Quanto mais variáveis, quanto mais dimensões tem o seu problema, mais difícil é você estimar esse valor com clareza, né? Bom, em problemas reais, o número de soluções ótimas locais ele pode ser bastante alto. Né? Eu mostrei ali alguns exemplos que, para ficar fácil de visualizar, tinha poucas, né? Poucas soluções globais, poucas soluções locais. E então, assim, você podia pensar, executei meia dúzia de vezes, vai resolver. Mas em problemas reais isso tende a ser muito mais difícil. Porque você tem muitas dimensões e aí a quantidade de ótimos locais é muito grande. Então essa estratégia de tentar e errar pode não ser plausível. Porém, você pode combinar essa boa capacidade de explotação do subida da colina com outras técnicas que sejam capazes de executar uma melhor exploração do espaço de busca. Uma dessas soluções é o subida da colina probabilística. Tá? É uma modificação do subida da colina para que ele se torne probabilístico no sentido de quando aceitar uma solução. Ele já é probabilístico, claro, né, na questão da perturbação. Né? Ali ele já é estocástico. Mas nós também podemos incluir essa questão de probabilidade no aceitar ou não aceitar uma solução. Tá? Então, assim, nem sempre o meu passo morro abaixo ele vai ser rejeitado. Ele pode ser aceito em algumas situações, com alguma probabilidade.
E com isso, de repente, eu posso descer e depois subir de novo numa outra montanha que pode ser melhor. Ok? Mas aí como que eu faço isso, né? Sempre que eu tenho uma nova solução, eu posso jogar o dadinho lá, jogar a moeda para saber se eu aceito ou não? Eu dou um passo e jogo a moeda, dou um passo e jogo a moeda. Não, isso não é uma boa estratégia. Porque aí você vai ficar subindo, descendo, tudo totalmente aleatório. Não é isso que eu quero. Eu vou ter uma probabilidade de que x' seja aceito dependendo de quão melhor ele é que o x. Ou quão pior ele é que o x. Faz sentido? Então, se eu tenho um x' melhor que x, eu preciso ter mais chance de aceitar ele do que de aceitar um x' pior que x. Porque assim, aí eu posso ir morro abaixo, mas eu quero ir morro acima. Tem uma tendência maior de ir morro acima. E aí, então, no próximo algoritmo, acho que a gente vai ver, a gente tem um parâmetro t, que é um controle do decaimento dessa função exponencial que decide se eu aceito ou não esse novo x. Tá? Então tá aí, ó. A gente tem o hill climb estocástico agora, né, a subida da colina probabilístico, aonde ele ainda recebe o número máximo de iterações e o alvo, que é g. Você ainda inicializa x de maneira aleatória e você avalia o x. E aí você tem o contador de iterações, até aqui tudo igual, né? O x' é uma perturbação do x, você avalia o x'. O pulo do gato tá aqui, tá? Aqui é a diferença. Aqui eu não tenho mais aquele negócio de x melhor que x', x' melhor que x, aceite x'. X' pior que x, não aceite x'. Não é mais assim. Agora o negócio ficou probabilístico. Como que ele ficou probabilístico? Eu tenho aqui um número aleatório que eu vou gerar, de 0 a 1. No intervalo de 0 a 1, fechado em 0, aberto em 1. E vou ver se ele é menor que essa equação aqui, que é 1 dividido por 1 mais exponencial do avaliar de x menos o avaliar de x', dividido por t. Tudo isso daqui tira esse exponencial, soma 1 e coloco 1 dividido por isso. E aí eu vejo se esse valor aqui vai ser maior do que esse aleatório que eu gerei ou não. Se ele é maior que o aleatório que eu gerei, então eu aceito esse novo x'. Se ele é menor, eu não aceito. Então, t, nesse caso, é uma constante. Tá? Essa equaçãozinha aqui, ela dá um valor entre 0,5 para valor positivo, que representa uma piora. Valor positivo disso aqui, ó. Representa uma piora. Então, ela dá um valor entre 0,5 para piora. E dá um valor entre meio e 1 para melhora. Então, fica claro que é mais fácil eu aceitar uma melhora do que eu aceitar uma piora. Além disso, quanto melhor for essa melhoria, mais chance de aceitar. Tá? Por quê? Porque se eu gero um valor aqui que é 1, certamente ele é maior que esse aleatório. Agora, se eu acerto um valor aqui que é 0, certamente ele é menor do que o aleatório. Então ele não vai ser aceito. Então, assim, pioras pequenas têm mais chance de ser aceito do que pioras grandes. Tá? Então, com um t pequeno, grandes melhoras têm mais chance de ser aceita que pequenas melhoras, que por sua vez têm mais chance de ser aceita que pioras. Com t tendendo ao infinito, qualquer diferença de avaliação vai tender a meio aqui. Então, se t é infinito, isso aqui dá sempre meio. E aí o meio tem iguais chances de ser aceito ou não. E aí vira uma busca aleatória, quer dizer, ele vai tanto subir quanto descer. Tá? Então, tem que achar um valor legal para t. Um t muito pequeno vai deixar o subida da colina como ele era. Vai deixar ele aceitando só melhorias e nunca aceitando uma piora. Um t muito grande, um t infinito, vira uma busca aleatória. Ele sobe, desce com igual probabilidade. O t ideal é aquele que vai fazer com que eu suba mais do que desça, mas que ainda assim eu possa descer de vez em quando. Ok? Dúvidas?
Nenhuma dúvida? Então, seguimos adiante. Então, a probabilidade P de que o novo ponto x' seja aceito, é dada por P igual a 1 dividido por 1 mais exponencial do avaliar de x menos avaliar de x', dividido pelo t. Então, como eu falei, quanto maior o valor de t, menor a importância da diferença de variação de x e x'. Tá? Com t infinito, tanto faz a avaliação de x', ele é como se nem precisasse avaliar, né? Ele vai aceitar com probabilidade meio a meio. Então, é a mesma coisa que dar um passo e jogar a moeda. Eu vou chegar no topo? Pode ser que eu chegue, mas é difícil, porque eu vou subir, vou descer, vou subir, vou descer. Então, não é legal. Com alto valor de t, a busca fica similar a uma busca aleatória, que também não é o que nós queremos. Agora vamos falar do recozimento simulado. Recozimento simulado, como eu falei, ele é inspirado num processo de recozimento de sistemas físicos. O que é recozimento? Recozimento é pegar um material, por exemplo, um vidro, um metal, e aquecer esse metal até ele derreter. E até ele entrar, então, nesse estado bastante líquido, em que os átomos dele podem se rearranjar à vontade, né? As moléculas. Elas vão se rearranjar. E aí você vai fazer um resfriamento lento o suficiente para que ele encontre a melhor configuração possível. E dessa forma possa reduzir a sua fragilidade. Então a ideia é formar cristais. Tá? Então esse processo é um processo que deixa o metal mais resistente. Tá? Como eu falei, isso é um tanto intuitivo. Se você derrete algo e de repente joga na água, faz ele esfriar super rápido, ele vai ficar com bolhas, ele vai ficar frágil, né? Enquanto que se você permite que ele seja resfriado naturalmente e se rearranjando conforme ele resfria, ele vai formar um sólido bastante resistente. Né? Isso é inspirado, então, no algoritmo de Metrópolis, que é um meio de encontrar uma configuração de equilíbrio de uma coleção de átomos em uma certa temperatura. Então, o objetivo é levar o material ao seu ground state, a um estado de mínima energia em que uma estrutura cristalina vai ser obtida. Tá? Então, por exemplo, o galho é um metal que forma grandes cristais. Aqui nós temos um aglomerado de cristais de quartzo. O quartzo também forma bastantes cristais. Aqui temos quartzo. Então a ideia é formar, né, uma estrutura que ela fica ordenada de uma forma que torne esse material mais resistente. O mais resistente possível. Tá? Então no recozimento simulado, a temperatura do material é elevada para que ele derreta e seus átomos possam se mover livremente. Então, derreteu, ele vira um líquido, ele se move livremente. A temperatura do sistema, então, derretida, ela vai sendo lentamente diminuída para que a cada nova temperatura os átomos possam se movimentar o suficiente para adotar uma orientação que seja mais estável. E se a temperatura for diminuída suficientemente devagar, os átomos vão repousar na orientação que é mais estável, produzindo assim um cristal. Então até agora a gente falou do recozimento da física, do recozimento que é usado em materiais. Mas como que ele fica no recozimento simulado, na nossa simulação? O estado do sistema físico ele equivale a uma possível solução do problema. A energia do sistema ela vai ser medida pela função de avaliação. E no sistema físico, o objetivo então é encontrar a configuração de mínima energia. Aqui é a gente encontrar a solução do nosso problema. O estado de equilíbrio equivale a um ótimo local. E o estado de mínima energia, que é o ground state, é o ótimo global. A temperatura vai ser um parâmetro nosso de controle, que nós vamos colocar no valor alto e diminuir. E o recozimento é a busca reduzindo esse valor de temperatura. Tá? Então, recozimento simulado.
você tem um algoritmo que seja x a atual configuração do sistema, x' a configuração de x após um pequeno deslocamento aleatório e t a temperatura do sistema. Você vai ter uma função g de t, de temperatura, t maiúsculo de temperatura, e o t minúsculo, que é o número de iterações, que vai ser responsável por reduzir o valor da temperatura. E geralmente, então, você vai usar um decremento geométrico da temperatura. Por exemplo, t igual a beta vezes t, onde beta é um valor um pouco menor que 1. Tá? Não muito menor. Tá? Um valor que vai fazer esse t diminuir geometricamente, mas devagar. Tá? Então, veja aqui como é que fica o algoritmo do recozimento simulado. Você tem aqui, então, essa função simulate annealing, procedimento, que recebe G, que é o alvo, como entrada. Você vai inicializar o T, que é a temperatura. Vai inicializar o X, que é o seu valor inicial para X. Vai avaliar esse X. Vai inicializar as iterações com 1. E enquanto não atender o critério de parada, você vai fazer o seguinte. O critério de parada a gente já sabe qual é, né? De chegar a um limite de iterações, de chegar no alvo, ou de não, né, da temperatura chegar no mínimo e você ainda assim não encontrou. Tem vários critérios que a gente vai poder usar. Aí você vai fazer um x', que é o x perturbado, mesma coisa que lá no Hill Climb, vai avaliar esse x', e se o avaliar de x' for melhor que o avaliar de x, você aceita. Então, assim, melhoria sempre é aceita. Piora, às vezes aceita, às vezes não aceita. Dependendo de quê? De um valor aleatório que você vai gerar entre 0 e 1, e vai ser menor que um exponencial de avaliar de x' menos avaliar de x dividido por t. Parece lá com a subida da colina probabilística. A diferença é que esse t não é mais uma constante. Ele é uma variável que ela começa alta e vai diminuindo. Tá? Em seguida, você aplica aquela função de baixar a temperatura e aumenta o número de iterações. E faz de novo. Então, quer dizer, você vai fazer isso daqui N vezes. Sempre que melhora, você aceita. E quando piora, né, quando o passo é morro abaixo, aí depende da temperatura. Se a temperatura está alta, a tendência é que você aceite passos morro abaixo. Mas conforme a temperatura vai esfriando, a tendência é que você só quer ir morro acima. Aí você vai cada vez menos morro abaixo. Então, se o x' é melhor que x, essa avaliação vai ser maior que 1, a melhoria então ela é sempre aceita, ela já é aceita no C aqui, né? Mas se você chegar no C não, mesmo que você chegasse no C não, você sempre aceitaria, porque esse valor daria maior. Agora, se o x' é pior que x, então esse avaliar de x' menos avaliar de x dividido por t é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, quanto menor ele for, mais vai ser difícil dele ser aceito, né? Então, assim, o quanto menor que 1 depende da temperatura. E com temperatura alta, o valor tende a 1. Com temperatura baixa, esse valor vai diminuindo. Reduzindo, então, a chance de que um valor que piora o seu f de x, o seu avaliar de x, um valor que piora, ele vai tender a não ser aceito. Tá? Então, tem que ficar claro isso, né? Temperatura alta, subir e descer, tá tudo valendo. Subir sempre aceito. Descer também quase sempre aceito. Temperatura vai baixando, aí eu vou preferindo só subir, né? Aí só a subida que vai começar a contar, porque a descida ela vai estar sempre ponderada por um aleatório, e aí eu tendo a não aceitar todas as descidas. Até o ponto em que a temperatura está tão baixa que aí eu só aceito subir, e é um ponto em que eu vou chegar no meu, espero, ótimo global. Mas pode ser que eu fique preso ainda num ótimo local. Né? O recozimento simulado não vai me dar nenhuma garantia de que eu vou chegar no ótimo global. Eu ainda posso ficar preso no ótimo local. Ok? Dúvidas no recozimento simulado?
Vamos agora nessa outra implementação típica do recozimento simulado, aonde você inicializa o t, inicializa o x. Esse é o passo 1. Passo 2, perturba o x para obter x', faz lá aquela questão de aceitar se for melhor, e se for pior, aí você vai gerar um aleatório e vai depender da temperatura para saber se aceita ou não. Aí tem o x que aceita x', e você vai repetir o passo então k vezes, tá? Esse passo 2 repetido k vezes com a mesma temperatura. Aí depois que você repete isso k vezes, você entra no passo 3, que é o que baixa a temperatura. E aí você volta para o passo 2. Tá? Então, assim, você não precisa ficar... Você pode, tá? Baixar a temperatura a cada iteração. Mas se você quiser dar uma reduzidinha no custo, né? Você, em vez de reduzir ela a cada iteração, você pode fazer algumas iterações com uma temperatura e aí você baixa a temperatura. Faz mais algumas, baixa a temperatura. Faz mais algumas, baixa a temperatura. Até chegar numa temperatura mínima, que aí você volta para a inicialização, inicializa de novo a temperatura, inicializa de novo o x. Quer dizer, quando você chega aqui, né, na temperatura mínima, você sobe ela de novo e começa tudo outra vez. Que é meio que um recozimento simulado iterativo, né? Você vai fazer ele várias vezes para tentar chegar na melhor solução. Porque nem sempre, né, você começa lá com a temperatura alta e baixa, como eu falei, você ainda pode ficar preso num ótimo local. Mas se você esquenta, esfria devagar, esquenta, esfria devagar, esquenta, esfria devagar, uma hora pode ser que você consiga aí o seu ótimo global. A esperança é que em uma dessas tentativas você consiga. Então essa é uma implementação típica, que você baixa a temperatura devagar, quando ela chega no mínimo você sobe de novo e inicializa o x de novo, né? Uma nova inicialização para trocar ele de lugar, jogar ele num outro lugar do espaço de atributos, para tentar aí encontrar uma solução melhor. Ok? Então aqui temos um exemplo de aplicação, que é considerar a função unidimensional g de x abaixo, que é g de x igual a 2 elevado a menos 2, multiplicado pela fração aqui de x menos 0,1, sobre 0,9, tudo isso ao quadrado, multiplicado pelo seno de 5π vezes x, elevado aqui à sexta potência. Você vai maximizar esse troço aqui. Aqui eu estou plotando, né? Mas vamos supor que a gente não tem esse plot, tá? Isso aqui tá só para gente... para efeitos didáticos aqui. Num problema real, a gente não tem esse plot da nossa equação. A gente não vai ter o gráfico para se guiar. Então, a gente tem só a equação e precisamos usar uma forma de otimizar ela. Então, vamos considerar essa equação. Finge que você não viu isso aqui. Olha só para a equação. A variável x vai ser definida no intervalo 0, 1. Então, eu quero achar o valor máximo, mas só dentro de 0 e 1. Porque é lógico, essa equação ela continua para cá e continua para cá, né? Mas eu quero só no intervalo 0, 1. Assumo que o máximo global é desconhecido. Se eu olhar aqui, eu estou vendo qual que é o máximo global, né? Mas vamos assumir que é desconhecido. Nós não conhecemos o gráfico. Como foi discutido, nós precisamos de representação, objetivo e avaliação. Representação. Vamos usar o valor real da variável x para representar as soluções carindatas. X pertence a 0 e 1. Intervalo de 0 e 1. Para perturbar o ponto atual, usaremos um ruído gaussiano de média 0 e pequena variância. Pequena variância. Tá? Não pode ser grande, tem que ser um valor bem pequeno aqui. Por quê? Porque o meu intervalo é de 0 a 1. Se eu botar 1 aqui, é claro que vai, né? Vai dar variações tão grandes que vai virar uma busca aleatória. Então, eu quero um valor aqui de sigma que seja pequeno, 0,01, 0,001, tá? Valores pequenos com relação ao meu intervalo. Então, quer dizer, a minha perturbação vai dar uma gaussiana, aonde eu tenho mais chance de gerar aqui valores próximos de 0
do que eu tenho de gerar valores próximos de 0,1 ou de menos 0,1. Então, assim, no meu caso aqui, eu vou estar gerando qualquer coisa entre menos 0,1 a 0,1, só que com mais chance nessa região aqui e menos nessa região aqui, tá? Respeitando essa gaussiana das probabilidades. Também poderíamos usar uma distribuição uniforme, tá? Reconheço que, às vezes, implementar isso aqui pode ser complicado, né? Mas a maioria das linguagens já tem isso pronto, então não vejo muito, né, problema de usar isso aqui. Só quando você está fazendo uma implementação manual, numa linguagem que não tem isso, é que pode ser talvez vantagem usar uma distribuição uniforme. Funciona com distribuição uniforme? Funciona. Pode funcionar bem. Mas a tendência é que a gaussiana tende a ser melhor, né? Intuitivamente, pelo menos, a gente olha ali e fala, bom, uma gaussiana acho que é melhor aqui porque prioriza passos menores do que passos maiores. Vamos descartar qualquer resultado fora do intervalo 0,1. Pode acontecer, né? Você está lá no zero já, gerar um valor para x' que seja menor do que 0 ou maior do que 1. Se acontecer isso, a gente descarta. Não vamos permitir gerar valores fora do espaço factível. O espaço factível é de 0 a 1. Tá? Então, vou limitar minha função. Se ela gerar alguma coisa fora disso, eu descarto e gero de novo. Então, o objetivo é encontrar o valor máximo da função g de x. Isso é, maximizar o g de x. Para avaliar soluções candidatas, nós vamos usar a função g de x para os valores de x. Então, qual que é a função de avaliação? Já vai ser dada direto pelo problema que a gente está resolvendo, né? Fica fácil. É só usar essa equação aqui. Todo x que eu gerar, eu vou jogar ele aqui e aqui, e vou obter o meu g de x, que é o que eu vou usar. Ok? Então, dado esse exemplinho aqui, vamos aos nossos exercícios de hoje. Então, tenho 3 exercícios para vocês, para essa nossa segunda parte, que é, o primeiro, implementar os vários tipos de algoritmos de subida da colina e de recozimento simulado para resolver o problema proposto no exemplo de aplicação. Esse exemplo que eu acabei de passar. Use um esquema de representação para as soluções candidatas, para a variável x. E compare o desempenho dos algoritmos e tire as suas conclusões. Vocês têm, então, várias versões aí do subida da colina, né? Subida da colina normal, probabilístico, iterativo. Vocês podem executar e ver qual que se sai melhor, qual que é a diferença. Né? Pode executar várias vezes para tirar uma média, desvio padrão e comparar. Tá? Então a ideia é essa. Depois você vai pegar então o subida da colina simples e usar diferentes configurações iniciais, como tentativas de encontrar o ótimo global. E aí você diz se o algoritmo teve sucesso ou não. E se ele teve, assim, qual que é o índice de sucesso dele? Quantas vezes que você inicializa ele, que ele chega numa solução ótima global? E depois você pode discutir a sensibilidade de todos os algoritmos com relação aos seus parâmetros de entrada. Tá? Então, os algoritmos têm alguns parâmetros, né, que a gente viu lá, que é tempo, que é o próprio alvo, que nesse caso a gente não tem, temperatura baixa devagar, baixa depressa. Então, tudo isso influencia. Quanto influencia? Vocês podem dizer isso para mim também. Tá? Então, discuta aí no seu... Vocês vão fazer o relatório lá no primeiro trabalho. E aí vocês vão poder discutir a sensibilidade desses algoritmos. Tem um que é mais sensível, tem outro que é menos, ou eles são todos iguais. Isso é algo que vocês podem responder aí a partir desses exercícios. Ok? Dúvidas com relação aos exercícios? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou... Bom, aqui o último slide é só as referências, tá? Então, a maior parte desses slides aí baseados no livro do Leandro Nunes, de Castro. Bastante coisa baseada no material do professor André Ponce de Leon Carvalho, que é lá do ICMC USP. Eu fiz a disciplina dele, né, no meu doutorado. Então, muita coisa das notas de aula dele também eu usei aqui. E tem mais alguns livros aí que são específicos aí
alguns assim específicos de algoritmos inspirados, outros específicos de algoritmos genéticos, que também são materiais interessantes aí para vocês consultarem. Então agora eu vou encerrar aqui a apresentação, vou parar a gravação, mas eu vou ficar por aqui, então vocês podem começar a implementação, aí como eu falei, na linguagem que vocês quiserem, né, do jeito que vocês quiserem, e qualquer dúvida que vocês tiverem agora aqui, vocês já podem tirar, tá? Então eu vou ficar aqui ainda. Já registrei a presença de todo mundo, então hoje está todo mundo presente, tá? Então vocês podem começar a implementação, mas eu tô aqui a hora que vocês quiserem, pode abrir microfone aí e perguntar ou mandar texto, que eu já vou tirando as dúvidas que vocês tiverem nesse início de implementação. Claro que eu não espero que vocês terminem tudo ainda hoje, então se o que ficar de dúvida para depois, vocês podem daí postar no Classroom ou trazer na próxima quinta-feira, tá? Então deixa eu encerrar aqui e eu já estou colocando lá os slides no Classroom para vocês poderem implementar, tá?